Vamos começar a marcar o tempo aqui. Bom, começando então. Eu sou a Fernanda Viana e eu tô aqui com a Ana Vitória Vieira Monteiro e a gente está começando o primeiro episódio do podcast Número do Destino. Para quem ainda não conhece a Ana, essa vai ser uma oportunidade de falar um pouco sobre a trajetória dela, sobre a história dela de vida. E para quem já conhece, vai escutar de novo, que é um prazer sempre ouvir um pouquinho da história. Ela sempre conta um pouquinho diferente e aí tem umas novidades. E a ideia é a gente entender um pouco a trajetória dela e conversar com o público para, através desse canal, ela compartilhar um pouco do conhecimento dela sobre numerologia, que é uma novidade, né? É. Então eu vou fazer uma breve introdução sobre a trajetória da Ana, sobre a história dela, e aí vou fazer algumas perguntas. Tá bom. Então, a Ana Vitória Vieira Monteiro nasceu no dia 7 de fevereiro de 1945, no interior de São Paulo. Filha da Filomena e do Pedro, é aquariana, mãe de 3 filhos, avó de 5 netos e bisavó de 2 bisnetas. É terapeuta, parapsicóloga, acupunturista, astróloga, poetisa, dramaturga, etc, tapeceira, etc. E autora de 7 livros publicados, mais de 10 e-books, incluindo peças teatrais, livros de poesias, outros livros. E esse ano tem 2 livros prontos para serem publicados. Graças a Deus. E aí, da trajetória dela, ela em 1983 fundou o CEVIP, Centro de Estudos Vitalista Paracelso, uma clínica de acupuntura, shiatsu e doin, onde atuou por 14 anos. Em 1983, fundou a Casa da Criança Mireta Lacerda, que abrigava crianças órfãs, onde ela trabalhou por 3 anos, e a Sociedade Amigo Especial, que era uma casa de apoio aos suicidas, onde atuou por 5 anos. Em 1997, fundou a Porta do Sol, um centro de estudos xamânicos de expansão da consciência, que está em funcionamento ininterrupto até hoje, onde ela realiza trabalhos espirituais com a ayahuasca. Em 2012, fundou a ONG Paz Sem Fronteiras, uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de promover a cultura de paz. E aí, Ana, desde criança, você então teve um convívio e a criação de uma família de esotéricos. E aí queria que você contasse um pouco como que foi isso, o que isso representou na sua formação, na base do que você foi construindo de conhecimento na sua vida. Eu acho que como a gente é criado, a forma como a gente é criado, tem uma influência muito grande na vida inteira, né? Eu fui criada numa família espírita, exatamente, né? E meu pai Pedro, ele que entrou para o ciclo esotérico e me fez sócia do ciclo esotérico também, né? Então a influência esotérica é parte dele. Por parte da minha mãe, a influência é espírita. Então que deu um princípio assim moral, ético muito grande. E o esotérico me deu assim cultura sobre tudo que existe no mundo desde que o mundo é mundo, né? De pensadores como Pitágoras, Blavatsky, Lydie Bitter, Ana Besant. Então, a gente foi estudando tudo isso e ele foi me ensinando, me orientando. A minha avó me orientando no campo da cultura, exatamente, né? Então, isso foi fazendo uma diferença. Aprendi o valor da astrologia, da numerologia, do tarô. Então, isso fazia parte da minha educação. Estranhamente, não fazia parte da educação dos meus irmãos. Interessante, isso eu fui pensar nisso há pouco tempo. Embora eles participassem de tudo aquilo que eu participava, eu me aprofundei. Eles não se aprofundaram tanto, mas, no entanto, se tornaram pessoas também religiosas. Eu tenho um irmão que é pai de santo, e uma irmã que tem trabalho social em Monteiro Lobato já há muitos anos, né? Então, a família toda se desenvolveu por esse caminho social, por esse caminho de fazer o bem ao próximo. E aí, aos 23 anos, você se casou com o jornalista e radialista Gil Gomes, com quem teve 3 filhos. Exatamente. Guilherme, Daniel e Vilma. E nesse período, você iniciou muitos estudos, né? E eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi criar os 3 filhos, o
como é que foi, assim, aprofundar esses estudos nesse Então, momento da sua imperativa, né? vida? Muito imperativa, né? Muito querendo saber as coisas. E o Gil muito ocupado com a carreira dele de repórter policial. Então, eu tinha que ocupar o meu tempo com alguma coisa. E decidi ocupar o meu tempo estudando. Então, eu fazia curso de astrologia, de tarô, de numerologia, de tudo, de tudo. Então, tinha uns programas de televisão que eu dava umas orientações, e aí eu ia fazer coisas que eu podia trazer para casa. E o meu sogro, ele me ajudava bastante. Então, ele comprava os livros para mim. Ele dava o número, ele ia lá, buscava, e como a gente estava indo bem, o Gil estava indo muito bem, eu não tinha preocupação com o valor dos livros, eu podia comprar bons livros, graças a Deus. Eu ficava muito feliz com isso. E como eu gostava muito de ler, de estudar, então eu fazia isso e bordava ao mesmo tempo, quer dizer, e tomava conta da casa. E me ocupava o tempo inteiro com essas coisas, eu achava muito legal. Eu conseguia pensar, ler, atender o telefone e falar com outra pessoa, tudo ao mesmo tempo, sobre coisas diferentes. Eu adorava fazer isso. Eu cultivava fazer isso. Hoje em dia, já mais devagar. Diminuiu o ritmo. Diminuiu o ritmo. E os seus filhos, como é que eles achavam disso? Eles participavam? Tiveram uma infância diferenciada, completamente diferenciada, porque quando eu abri o CEVIP, eles tinham lá todos aqueles pensadores alternativos, o pessoal falava sobre filosofia taoísta, acupunturista, iogas, e o pessoal sobre alimentação. Então, circulavam por lá, autores de livros que hoje são autores consagrados, pessoas que vieram a se consagrar como filósofos no decorrer desses anos, e eles conviveram com essas pessoas. A Vilma foi uma que fez, acho que todos os cursos que eu dei, todos os cursos ela participou. Deve ter assimilado bastante coisa. E o Daniel também. Até hoje ela gosta muito. E o Daniel também. O Daniel se tornou psicólogo. Então ele tem uma vasta cultura a respeito disso tudo, naquela convivência que teve. Não só meus filhos, mas os filhos dos meus amigos. Porque todo mundo ia lá. Então, muita gente praticamente se criou lá dentro do CEVIP. Então a gente fazia, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer comida. Então a gente cozinhava, fazia tudo lá dentro. Então era um lugar assim, bem alternativo mesmo, e que recebia as pessoas. E também tinha curso de terapia, tinha psicólogos, tinha médicos, tinha tudo. Livraria, pedras preciosas, para estudos de pedras, tinha tudo. Mas você está falando do CEVIP, mas como que era, assim? Explica um pouco como que era. Eram cursos, Então, a gente tinha o meu consultório de acupuntura e de parapsicologia. E junto com o consultório, eu dava aula também à noite, dava aula de acupuntura e parapsicologia. E tinha uma sala que é a livraria, que tinha tudo sobre aquelas coisas que eu falava. Todas as coisas que eu falava, tinha livros lá para vender, para fornecer para os alunos. E eu convidava outros amigos para irem falar da palestra uma vez por mês. Então a gente fazia assim, chamava alguns adivinhos, que jogavam tarô, para ir lá fazer esses jogos para as pessoas. Então era uma coisa meio animada, né? Porque é o meu temperamento isso, eu gosto de coisas bem diversas. Né? E juntava muita gente inteligente para falar sobre coisas que ninguém falava na época, como falar sobre extraterrestre, falar sobre alimentação, tudo isso eram os temas que iam circulando dentro daquele centro de estudos. Era verdadeiramente um centro de estudos. Legal. E aí, além do CEVIP, teve então, você fundou também a Casa da Criança Mirieta Lacerda e a Sociedade Amigo Especial. Sim. E aí eu queria que você também contasse um pouquinho o que foram essas instituições. Então, e assim, qual a relação do esoterismo com o trabalho social? Então, tudo isso tem a ver com o esoterismo, embora na época que a gente estava fazendo essas coisas, eu não tinha muita noção da relação, eu fui tendo ao longo do caminho. Por exemplo, a Casa da Criança Mirieta Lacerda, eu senti que eu tinha que fazer um trabalho social. Aí eu fui logo me metendo em cuidar de crianças abandonadas. O Juizado Menor mandava umas crianças lá para a gente. E eu peguei um amor imenso por aquelas crianças.
Mas eu não sabia que chegava num ponto que elas estavam bem, o juiz dava elas para adoção. Então elas foram doadas, todas elas. Eu fiquei muito mal com isso, porque eu me apeguei para as crianças. Queria que eles ficassem como sendo meus filhos. E, ao mesmo tempo, eu não tive coragem de adotá-los. E também percebi que eu não tinha estrutura para ter uma casa de criança. Eu não sabia como lidar com tudo aquilo, com as adoções. Por exemplo, eu decidi que a casa da criança seria alimentação vegetariana. Aí, então, recebemos uma doação de salsicha. Aí eu briguei com o cara que deu a salsicha, não queria dar salsicha para as crianças de jeito nenhum. Foi um horror, mau jeito, que eu mesma me choquei comigo. Eu falei assim, não, eu tenho que aprender a fazer isso. Isso não se faz assim. Então, eu decidi fechar. Quando a última criança daquela leva foi doada. Eu chorei muito. Até hoje eu penso nelas. Eu acredito que elas devem pensar em mim também. Eu penso um dia que uma delas possa aparecer e falar, eu tive na casa da criança, Mireta Lacerda. Eu ainda sonho, tenho essa fantasia de encontrá-las. Tenho essa fantasia. Na época que elas estavam indo, eu fiz uma mandala desenhada num paninho. E essa mandala é aquela que está ali na parede. Eu dei para elas. Eu vou fazer, essa aqui é a nossa ligação. Se um dia vocês quiserem saber se eu sou eu, vocês trazem essa mandala. Então, e eu vou reconhecer vocês através dessa mandala. Então, estava marcado assim. E, então, eu lamentei muito não ter sabido lidar com tantas crianças, administrar direito aquilo. Hoje em dia faria bem. Mas na época eu descobri o meu limite. O mesmo ocorreu com o Amigo Especial, que foi uma grande ideia, que eu acho que é uma ideia que ainda pode ser retomada a qualquer minuto, que é cuidar dos suicidas, né? Pessoas que estão em situação de suicídio. A gente dava um telefone, tinha um telefone, as pessoas telefonavam, a gente ia até a pessoa vinha até nós, era uma coisa assim. Então, a PM chamava a gente, quando tinha pessoas que se jogavam de prédio, de coisa assim. Então, nós estávamos dia e noite, e foi muito desgastante emocionalmente. Então, outra coisa que a gente não estava preparado para essa forte emoção, muito forte emoção. E não sabia como administrar aquilo. A gente não tinha patrocínio, não tinha como... então, foi uma ideia maravilhosa que a gente teve também que... Eu tive o bom senso de falar, olha, é lindo, mas a gente vai ter que fechar. Mas ainda assim durou um tempo. Durou um tempo, não, claro que durou. A ideia era muito boa, só a gente não sabia administrar, não tinha como... Muito jovem, com muita coisa para fazer, querendo abraçar o mundo de uma vez só. Então, foram experiências que me fortaleceram, na realidade, para estar administrando hoje a Porta do Sol e a ONG Paz Sem Fronteira. Então, hoje eu fui aprender a fazer essas coisas, né? Então, tive a humildade de admitir que eu não sabia, então eu tinha que aprender. Como é que lida-se com uma boa ideia, mas ela tem que ser mantida? Como é que você vai fazer para manter aquilo? Para ter paciência, aprender a administrar, fazer o registro, aquelas coisas. Eu fui aprender a fazer. Então, isso aí tudo me ajudou. Tanto que a Porta do Sol tem 24 anos de vida, né? Mais ou menos isso. E a ONG Paz Sem Fronteira, nem sei quantos anos tem. Foi 2012, então... 7, né? 7 anos. 7 anos de atividade. Então, aí a gente consegue, sabe, segurar um pouco a ansiedade para não fazer tudo de uma vez, porque a gente sabe que não consegue. Então, a gente aprendeu a dar um passo atrás do outro e não querer atropelar tudo. Mesmo assim, com tudo isso, eu quis escrever, fazer viagem. Então, eu sempre estou muito cheia de ideias e quero realizá-las. Esse aqui é o grande desafio. E o que né, você falou o que tem a ver com o esoterismo. O esoterismo são os estudos dos mistérios, né? Então, claro que tudo isso tem a ver com o esoterismo. Você fazer o bem sem olhar quem. Você começar a cuidar daqueles que estão desamparados, como as crianças que perderam seus pais, né? Você ajudar quem precisa, sem ficar cobrando que fez isso depois.
você ter princípios, falar sobre bons princípios, sobre a vida depois da morte. Então, porque eu sempre fui reencarnacionista, eu acredito na vida depois da morte, eu acredito nisso. Eu não só acredito, eu sei que é assim, né? Sinto isso em mim. Então, começar a estudar a astrologia, a numerologia, que nos ensina a se autoconhecer e a saber o que a gente pode esperar da gente, sendo quem somos, né? O que o futuro pode nos oferecer. E onde estão os nossos pontos fracos, onde estão os pontos mais fortes. Então, começar a aprender isso tudo é esoterismo. Existem dois tipos de esoterismo. O esoterismo com S, que é o mais fechado para os iniciados, e o esoterismo com X, que é aquele público que você fala para todo mundo. Na realidade, eu acho que o esoterismo do iniciado, o esoterismo com S, ele é inenarrável. Não adianta você falar assim, não tem segredos. Claro que tem segredos, mas os segredos existem porque eles não têm palavras para dizer. Não existe palavra. E a gente toma cuidado também para não falar coisas para ouvidos profanos, porque tem muita gente que, se você falar sobre a lei da reencarnação, a pessoa fica assim, não, como? Imagina. Morreu. Só vai renascer quando Cristo vier com os anjos com as trombetas. Eu não vou achar isso. Se você falar que existem portais que você pode se comunicar através de estados mentais alterados, expandidos, a pessoa fala, está louco, está doente, não é assim. Então tem coisas que não, hoje em dia pode-se falar mais, mas mesmo assim precisa se tomar muito cuidado, porque quem não acredita fala assim, vai internar essa pessoa. Daí como você faz? Assim, você provar que você não está louco. Você tem uma vida normal, você tem uma casa, você tem uma família, você construir coisas, escrever livros, construir um universo do qual eu estou falando. Não, quem faz tudo isso não pode estar louco. Que é isso que eu tenho tentado fazer. Muito legal. E além do trabalho social, você também tem um histórico de ativismo ambiental, né? Sim, claro, a natureza é deusa. A natureza é deusa mãe, a natureza é tudo. Então, nós fazemos parte da natureza. Então, esse é um dos ensinos que eu recebi dos meus pais, já lá na infância, de cuidar da natureza, de plantar árvore. Então, tem uma coisa assim, planta uma árvore para cada ano da sua vida, planta uma árvore para cada filho que você vai ter. E assim a gente vai... Você plantou muito mais, né? Não, plantei para várias gerações, encarnações e tudo mais. Eu planto muita árvore, quero continuar plantando muita árvore. Então, hoje em dia, eu planto árvore, nem faço mais conta. Eu já planto porque eu quero plantar, porque eu acho que ela é bonita. Então, não é só plantar árvore, é cuidar dos pássaros. Eu gosto muito desse negócio dos pássaros. Então, eu acho que um lugar onde não tem passarinho cantando é um lugar perigoso. Onde aquele silêncio, assim, eu fico com medo desse lugar. Onde tem passarinho cantando, eu acho que está tudo bom. Então, é um sinal bom. Então, das águas, cuidar das águas, fazer essas campanhas de despoluição do Rio Tietê, desde sempre eu faço. Quando o Rio Tietê fedia, ele fedia até a penha, sabe? Chegava na penha, chegava um cheiro que ninguém suportava. Hoje em dia já não está tanto, só está feio, mas não fede mais. Mas quanto que a gente lutou por esse Rio Tietê, gente? Nossa, pelo amor de Deus. Então, eu ia lá, fazia campanha, falava, fotografava, chamava repórter para ver, falava sobre o valor da água. Isso a gente sempre fez, a vida toda nós fizemos isso. Então, e por prazer, por alegria de poder contribuir com a natureza. Porque a natureza não fala, quem fala é nós. E eu sei da importância de estar preservando a natureza para o nosso bem-estar. O valor de uma sombra de uma árvore frondosa, o valor de uma água pura para tomar, né? O valor de um ar bom para respirar. Poxa, é tudo. Né? É tudo. Só não dá valor para isso quem está morto. E ao longo da sua vida, então, você teve também
diversas viagens, né, que você fez, assim, de... Graças a Deus. Já deu tempo de viajar. Deu tempo de viajar. Diversos lugares considerados sagrados. Sim. Viagens também em função Porque dessa consciência eu, ambiental. eu sempre li muito. Graças a Deus, sempre li muito. Então, eu acho que hoje em dia já vale alguns anos para cá, eu posso comprar meus livros sem preocupar quanto custa. Mas não foi sempre assim. Quando jovem, lá na Penha, eu não podia comprar livros. Então, eu passava nas livrarias e ia lendo o livro assim, uma página, duas, desenvolvia a leitura dinâmica, uma, duas, fechava e saía. Depois, no outro dia, passava outra vez lá e ia lendo para poder ler. Ou eu pegava o livro na biblioteca. E era muito... Eu não conseguia comprar todos os livros que eu queria. Eu lembro uma vez que eu fui na editora do Pensamento e comprei vários livros à prestação. Eu fiquei 6 meses pagando os livros. Fiquei toda feliz com aquele montão de livros. Paguei tudo direitinho, graças a Deus. E hoje em dia, poder comprar esses livros foi uma maravilha. Então, meu marido, quando ele queria me dar um bom presente, ele sempre dava um livro. E nos livros tinha os lugares. A moça falava do Tibete. Eu sonhava, eu via o Tibete. Eu tinha muita imaginação ativa pra caramba. Então eu vi o Tibete na minha frente. Nossa, coisa linda. Então, falar da Grécia, eu já vi aqueles gregos andando com aquelas túnicas, para baixo, para cima, aquelas estátuas lindas, maravilhosas. O Egito, então, eu vi aquela pirâmide. Tanto que quando eu fui para o Egito, uma das coisas que eu falei para a minha guia antes de ir, eu falei assim, olha, eu quero ficar num hotel, num quarto, em que eu abro a janela e eu vejo a pirâmide. Eu quero ver a pirâmide. E foi assim. Então, eu já sabia o que eu queria ver, aonde eu queria ir. Eu nunca fiz viagem de turista. Eu fui sempre fazendo viagem de estudos, que eu estava baseada nos livros que eu lia. Então, Foz do Iguaçu, aquela força oculta ali dentro, aquele arco-íris perpétuo lá. Então, eu dizia que eu ia para Foz do Iguaçu para tomar banho de arco-íris, que tem uns arco-íris lá que passam o dia inteiro, lá, tanta água. Então, eu ficava passando em divino para dar sorte. Deu sorte, acredito que deu sorte. Então, foi baseado nessas leituras desses lugares que eu escolhi as minhas viagens. E elas foram fantásticas. Realmente foram fantásticas. Foi um guia de viagem de primeira linha, essas. E como é que você vê o que essas viagens têm a ver com a sua trajetória espiritual? Todo. Pirâmide, o Egito, as esfinges, as tumbas, os grandes templos do Egito, a Ísis, o templo de Ísis, o templo do Sol, o que aconteceu lá dentro. Então, isso faz com que você estude mais, você leia mais, você saiba mais. Então, é um exemplo assim, da importância de viajar. Eu sempre gostei muito de jogar tarô, né? Porque o tarô tem a ver com numerologia, com astrologia, com tudo isso junto, tudo isso é junto. Então, tem uma carta do tarô que é chamada Torre. Então, essa carta no tarô, a torre está caindo e tem 2 homens caindo da torre. Então, parece destruição, né? Aí, quando eu cheguei no templo de Andara, no Egito, que é assim, lá no sul do Egito, que eu entrei no templo, onde tem, como se fossem as cartas de tarô em alto relevo, não, em baixo relevo, na parede, em pedra, tamanho enorme, assim, talvez uma parede inteira. Eu fui ver, eu falei, nossa, as cartas tarô estão aqui. Eram tudo cenas da carta tarô. As cartas tarô foram tiradas daquele contexto. Aí eu vi a carta da torre. Aí tinha a torre, tinha um farol atrás da torre, uma sacerdotisa na frente da torre, e outro sacerdote, 2 outros sacerdotes, não caindo, mas segurando a torre. Então, é sinal de proteção. Então, o mundo está caindo, mas você está tendo proteção de não deixar cair até o chão. Então, o sentido da carta é completamente outro daquela que eu tinha estudado até então. E daí eu falei, nossa, daí tirei foto, escrevi, falei, divulguei, fiz muito curso de tarô só para explicar essa carta. A diferença. Uma chave, né? Mudou uma chave na minha cabeça. E eu vi como que até entre os esotéricos, entre os iniciados, há distorção.
Então, fake news existe como um mundo. Daí eu falei, poxa, qual é? Então, se mentiram nisso, que mais mentiram? Aonde foi que houve mais distorção? Daí eu descobri que teve muita distorção nas religiões e tudo mais. Que a história de Dionísio é muito parecida com a história de Cristo, que é parecida com a história de Shiva, que daí os 10 mandamentos de Moisés é parecido, tem muito a ver com os 120 mandamentos de Ísis. Então, você vai começando a dar uma peneirada nessas coisas, começa a ver a origem das coisas. A origem da música, a origem do número, a origem da palavra, a origem da cultura, de onde vem de verdade. E isso é chocante, principalmente em relação à América Latina. Então, eu estive no Peru, no Museu do Peru, que, nossa, eu conto a história da América Latina que daria a gente ficar falando 3 dias aqui. É completamente diferente do que eu estudei. Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, não tem nada a ver. É outra coisa, outra história. Parece que não tem ninguém na América Latina, não. Tinha muita cultura, tinha muito saber, tinha muita coisa aqui dentro. E que não é ensinado nem falado para a gente. E foi nessa viagem... Isso tudo é esoterismo, gente. E foi nessa viagem ao Peru, você tinha recém-divorciado do Gil Gomes, em 1981, onde você conheceu a ayahuasca, né? Foi. Conta como foi um pouco essa experiência. Nossa, pelo amor de Deus. Eu fui com 2 amigos para o Peru, eram 2 psiquiatras. Eles eram, por incrível que pareça, eles eram ateus, não acreditavam em nada. E eu era doida que acreditava em tudo. Eu fui com o meu tarozinho. Eu todo dia jogava, queria saber que jeito era o dia e dava. Eles falavam que isso era loucura. E debochavam de mim por causa disso. Aí um dia nós fomos para La Paz visitar, que eu quis ver, o Deus da Sorte, Equeco, que fica em La Paz. É um Deus de pedra, um dos mais antigos do mundo, está lá em La Paz, na cidade de Miraflores. Aí eu comprei flores e fui levar para o Equeco. Eles debochando, né? Vai dar flor para estátua, isso é crendice, isso é bobagem, porque isso, porque aquilo. Eu falei, eu vou, deixa eu. Então, eu sempre tive muita personalidade de levar em frente as coisas que eu acredito, né? Aí tá, cheguei na frente da estátua de Queco, uma estátua enorme, daquele deus andino, e fui me debruçar para me ajoelhar para dar as flores para ele. Naquilo que eu me ajoelhei, dou as flores, eu vejo um pacote assim de $. Tem uma grande mesa ali dentro. Pus as flores com uma mão e peguei com a outra. Falei, gente, olha o que eu achei isso. Não, vai ver que tem 2, não vamos esperar. Eles ficamos 2 horas esperando, ninguém apareceu. Daí até sugeriu da gente ir na delegacia devolver, mas eles sugeriram, falaram assim, não, acho que deve ser turista que esqueceu. E ficamos lá um bom tempo e ninguém apareceu de volta. Então, eu falei, eu entendo que se eu achei isso aos pés da estátua de Queco, que nada tinha aqui, e esse dinheiro apareceu aqui, e Queco me deu esse dinheiro, porque foi eu que peguei. Então nós vamos dividir em 3. Eu falei, não, senhor, quem acredita em Queco, a doida sou eu, então o dinheiro é meu. Eu adorei fazer isso, até hoje eu conto essa história. Adorei fazer. E depois disso, nós fomos para um lugar que a gente faz que é tomar um chá. Mas muito desrespeitoso, muito, sem noção de tudo. Então tinha assim uma mesa que tinha 4 homens sentados assim, quietos, e tinha uma caneca no meio deles. E a gente, os dois, né? Aí sentamos numa mesa do lado, falamos que queria tomar ayahuasca. Então ele deu uma caneca igual aquela que estava ali na mesa dos outros, e falou para a gente fazer assim e tomar. E nós, fazer assim, uma caneca desse tamanho. Nós tomamos tudo, gente. Deus do céu. Ele acabou de tomar e falou, é isso. E saímos. E eles deixaram a gente sair. E os homens não se mexiam da mesa. Hoje que eu percebo, porque naquela época nós estávamos tão doidos que eu não percebia que aqueles caras estavam imóveis. Estavam sentados assim na mesa, assim. Não se mexiam. Então, eles estavam fazendo trabalho ayahuasca.
E a gente não percebeu. Doido, né? Desrespeitoso. Saímos, descemos a ladeira, pegou. Gente, foi a experiência mais transcendental que nós tivemos na vida. 10 horas de transe contínuo, sem saber o que era um transe de ayahuasca, realmente. E sem saber o que era um transe de verdade. Porque eu tinha tido transes naturais, mas muito mais suaves, mas infinitamente mais suaves. E quando aquilo acabou, foi muito forte, mudou minha vida, mudou minha cabeça, mudou a cabeça deles também, mudou muita coisa nas nossas vidas. Na minha vida eu voltei outra pessoa, com outra energia, mas achei que aquilo só teria lá, e se eu quisesse tomar, teria que voltar lá, porque eu não via nada parecido aqui em São Paulo. Passaram-se tempos. Então, até que eu tive uma outra experiência. Um amigo chegou e falou que precisava fazer uma experiência para saber se a ayahuasca era viciava ou não. E foi me buscar lá no Servip. E se eu puder arranjar 15 pessoas para fazer a experiência. Eu falei, opa, vamos lá. Aí ficamos 15 dias tomando ayahuasca seguida. Agora sabendo que era ayahuasca, sabendo a sua história, tendo outra ideia, mas não muita. Muito legal. E hoje, então, você dirige um centro de estudos xamânicos Sim. que consagra a ayahuasca. Consagra a ayahuasca. O que é esse trabalho? Como que começou a Porta do Sol? Eu conheci um xamã chamado Agostinho. E uma amiga me apresentou ele. E ele vinha em São Paulo toda hora. Então, ele começou a se hospedar na minha casa. Ela pediu para me hospedá-lo. E nós ficamos amigos. Numa das idas e vindas dele, ele trouxe uma garrafa de ayahuasca e me deu. Tome isto. Eu tomei, eu sentei no jardim da minha casa, pus a garrafa do lado, peguei o copo, né? Nossa, gente, que coisa louca. Adorei, fui para a segunda vez. Até que uma hora eu vi como se fosse uma nave espacial parada na frente da minha casa. Pá, nossa, pelo amor de Deus. Aí que eu entrei em contato com seres e que me disseram que era para fazer isso. Me disseram tudo que era para fazer. E se eu aceitava. Eu falei se eu não aceitar e alguém fizer, porque eles falam que se eu não quisesse, tinha outras pessoas que podiam querer, não era obrigada. Eu já sabia que eu tive oportunidade e não fiz. E se eu não fizesse, eu jamais saberia se aquilo era verdade ou eu estava louca. Então eu tinha que pagar para ver. Eu falei, não, eu faço. E conforme eu ia seguindo as instruções que foram dadas, ia dando certo, ia fazendo, ia abrindo. E fomos andando. E estamos chegando a 24 anos já de trabalho, sem alteração, só fazendo bem. Mudando de assunto um pouquinho, em 1989, aos 44 anos, Sim. Você resolveu mudar de calendário. Sim. E adotar um outro tipo de contagem de tempo, Sim. que é a dos maias, o sincronário da paz. Sim. E aí, assim, o que é isso? Como foi que isso aconteceu? Pois que é, eu também não achava possível mudar de... Vamos virar aqui o tempo. Eu não achava possível mudar de calendário, para começar. Nunca me ocorreu essa ideia, né? Até que eu estava a mudar de casa, eu mudei de uma rua para outra. Mas eu não conseguia mudar realmente de casa. Eu ficava numa casa, ficava na outra. Ficava numa casa, eu não conseguia mudar realmente. Eu ficava lá atrapalhada. E daí eu fiquei angustiada por causa disso. Aí uma amiga falou, você está assim porque você quer? Eu falei, como estou assim porque eu quero? É só mudar de calendário que você vai ver que vai mudar. Que isso? que é isso, né? Daí ela falou, tem o calendário da paz, sincronário da paz, que o ano está acabando agora. Daqui a pouco vai ser o dia fora do tempo. Daí você formula seu desejo, que você quer mudar de casa. Entre de cabeça na história, como tudo que eu faço. E comecei a mandar e-mails, que na época era e-mail, para as pessoas dando feliz ano novo.
Feliz ano novo, e convidando para uma festa E na o minha pessoal casa. não entendia nada. Feliz Não, ano o novo, pessoal Júlio. foi na festa, tudo de branco e tal. Foram na minha festinha de fim de ano em junho. Julho. Julho. Ai, Deus do céu. E no dia fora do tempo, eu formulei o desejo que eu queria mudar de casa. E eu mudei no dia seguinte. Foi ótimo. Daí eu falei, oba, funciona. Daí eu comecei a mudar, mudei meu calendário. Embora eu sei que os astros não mudam, mas muda a forma de contar o tempo. Começa aqui, né? Isso é de relógio, olha aqui. Muda a forma de contar o tempo. Mais positivo, melhor, né? E até hoje eu festejo o Ano Novo em julho. E como que foi isso, assim, de mudar o tempo em relação ao conhecimento que você tinha já de astrologia? Então, mas aí você vê, todo o conhecimento esotérico antigo, antes de Cristo, vamos dizer assim, ele é das 13 luas, ele não é das 12 luas. Todo índio, xamã, É a natureza, né? é da natureza, né? Encaixa tudo. Está tudo certo, eu que estava fora do contexto. E recentemente você descobriu umas novidades sobre a sua história, né? Sobre a sua origem. É. O que foi isso? Então, sabe aquelas fases de infância que os irmãos falam, mas você não é minha irmã. Daí minha prima falava, você não é minha prima. E daí eu falei, por que eu não sou irmã, não sou prima? Daí minha mãe falou assim, vocês estão loucos, não tem nada a ver, não sei o que lá. Isso ia passando. E de frase em frase, de tempo em tempo, de dicas e dicas, ao longo da minha existência, eu fui ouvindo essas frases na minha família. Até que um dia que meu pai morreu, meu irmão falou assim, a Ana não vai entrar na herança, né? Não vai, como não vai? Eu falei, por que eu não vou entrar na herança? Eu fiquei, né? Daí a minha mãe, coitada da minha mãe, ela falou assim, não, é porque teu pai não é teu pai, eu tive outra pessoa. E ela falou isso, daí eu fiquei enchendo a paciência dela o resto da vida para ela falar quem era o raio do pai. E ela não falava. Até que um dia, a minha cunhada perguntou para minha mãe, vamos ter essa história limpa, né? Foi lá e perguntou para minha mãe. Minha mãe falou assim, olha, a verdade é que a Ana é adotada, então foi de uma família de ciganos, que a minha avó achou, minha avó Mireta achou, e trouxe ela para mim. Inclusive, ela tirou uma foto antes de trazer, que está aqui. Quer pegar? Tá lá, já pego. Depois pega, depois mostra essa Depois foto. a gente mostra, mais fácil. Aqui é uma foto que eu estava com um ano, menos de um ano de vida, eu sentava já. Então, quando eu cheguei, ela tirou essa foto comigo. Não tem foto da minha mãe grávida, não tem foto, ninguém se lembra da minha mãe ter ficado grávida, então realmente eu fui comprovando que não devia ser filha dela. Minha filha de ciganos, porque foi em 1945, quando a guerra acabou, os alemães, os judeus vieram e ciganos vieram para o Brasil. E vieram, muitos não tinham dinheiro para sobreviver. Devem ter doado para não morrer de fome, com certeza. E eu fiquei. Então, nesse interim, fazendo regressão de vidas passadas, eu retornando ao início da minha infância, realmente eu constatei que eu devia ter essa origem, que não era dos Vieira Monteiro, que de alguma forma me rejeitavam, porque eu não era Vieira Monteiro. E eu vejo que meus irmãos fisicamente são diferentes de mim. Mas, ao mesmo tempo, fui educada no ambiente familiar da minha mãe, que era espírita, e que me deu muita suporte para poder saber as coisas que eu sei hoje. Então, sou muito grata à minha avó, que me trouxe, né, me educou. E, ao mesmo tempo, a Mireta, ao mesmo tempo, eu sinto uma saudade daquilo que eu não vi, que seriam meus pais biológicos, né? Então, mas eu tenho certeza, eu sinto, eu acho que eles já devem ter morrido há muito tempo, mas durante muito tempo eu sentia uma presença espiritual na minha vida. Eu acredito que deve ser deles que vem protegendo, né?
E até hoje, dos ciganos, eu acredito que eu herdei a adivinhação, o dom de saber como é que o futuro, como é que vai ser, de olhar e saber o que está acontecendo, de ler a mão, de conhecer os números, conhecer os astros, a alegria e o imenso amor pela liberdade. E de achar que o mundo não tem fronteira. Nós não somos brasileiros, ingleses, americanos, africanos, nós somos terráqueos. O mundo é nosso. Eu gosto muito do trigo de 4 folhas, essa é a bandeira dos africanos, dos ciganos. Então, acho que eu herdei isso deles, esse dom eu trago comigo. Esse imenso amor pela liberdade, esse imenso amor por não ter pátria. Tudo é pátria, é o planeta. E de não ter raizamento. Então, não me apego porque é aqui, porque é ali. Tudo é o planeta, é o planeta. Somos livres para sermos o que quisermos ser. É isso. E a alegria, a alegria da festa, da dança, da comida, tudo isso que eles gostam, eu gosto. A gente vê assim na sua trajetória que tem esses dons, né, que você nasceu desde a sua infância, já se apresentaram. Já veio comigo, isso já veio no meu DNA, já está no meu DNA. Já veio na sua trajetória e mais os que eu fui adquirindo, estudos, exatamente. Com os cursos, com os livros, com as viagens, né? Tem vários livros publicados, os cursos que já ministrou, no CEVIP, curso online, enfim. A gente pode dizer que você tem uma vida inteira dedicada a aprender, instruir, ensinar, sim, né? Sim. E por que agora a numerologia? Então, porque agora a numerologia é uma boa, porque eu já dei aula de astrologia. Muito tempo dei aula de astrologia, tem muitos astrólogos formados por mim. Dei muita aula de tarô. Eu tive no CEVIP muita aula de cabala, tai chi, leitura de mão, bola de cristal, tarô cigano, tudo que você pode imaginar. A numerologia sempre ficou uma coisa meio esotérica, meio guardada. Então, agora, nos meus 75 anos, eu acho que está na hora de começar a tirar mais esse véu, a falar sobre os números, que até eu mesma me surpreendo com a importância que os números têm, que sempre tiveram, não é na minha vida, na vida de todo mundo. Nós não somos nada. Deus geometriza. Tudo é número. Pitágoras. Isso não foi Pitágoras falou isso. Então, tudo é isso. Então, se a gente quiser conhecer o universo, realmente tem que conhecer os números. E ponto final. O resto tudo vem depois. Para fechar, então, última pergunta do podcast. Quais benefícios você pode dizer que esse conhecimento te trouxe? Quais problemas resolveu? O que isso tem de potencial de transformação? Esse conhecimento que foi muito fechado durante muitos anos, ele está abrindo agora para o mundo, pêndulo, até mesa mágica, todas essas coisas. Agora que está começando a surgir mais pessoas fazendo isso, falando sobre isso e literatura sobre isso. Mas o que ele oferece à pessoa é autoconhecimento. Então a gente vê assim, quais são as nossas possibilidades. O que eu posso fazer com a minha vida? Nascido no dia tal, do ano tal, da hora tal, com as linhas da mão que eu tenho, com o nome que eu tenho. Quais são as minhas possibilidades? Então, é uma forma de fazer um mapa de voo da sua vida. Então, esse é o mapa de voo. Você tem vários recursos. Uma delas é a numerologia. Para se autoconhecer. E é uma coisa que você pode fazer para você mesmo. Não é uma coisa que alguém precisa fazer para você. Você pode fazer para você mesmo. Então, o número não falha. Número é número. Não tem uma questão, eu acredito. Não tem não acredito ou não acredito. Número é número. Não é uma questão de interpretação.
Então, o valor do 0, o valor do 3, o valor do 7, o valor do 13 é o número, é o número. O número é número. Não tem como mais ou menos. Não tem questionamento. Então, é uma coisa mais precisa. A numerologia é um valor inestimável, sem dúvida alguma. Legal. Mas um último mensagem, recado, alguma pergunta? Tem alguma coisa para fechar? Acho que eu falei muito. Fechou muito? Então, muita coisa que eu não sei se interessa tanto para as pessoas. Mas eu acho que a razão maior é falar sobre numerologia, né? Não é a arte adivinhatória, é isso que é importante saber. Você não adivinha com os números, você interpreta os números que têm valores milenares. E é isso e aquilo. Então, tanto que não é número, né? Sabia disso? Que não é. Nossa, eu descobri recentemente. Gente, Você falou Pitágoras semana já passada. falou há mais de 5 mil anos. Não é número. E o 0 foi os indianos que inventaram. É muito interessante isso, né? Tudo começa com 2. Aí quando ele se multiplica, sai da unidade, da mônada. Ele sai dali e começa a andar. Esse cara sabia disso há 6 mil anos atrás, gente. Não é brincadeira. E tem gente que fala que criou os números. Não, ninguém criou nada. Gente. O mundo já sabia disso faz muito tempo. Então é sobre isso que eu quero falar, sobre esses mistérios. Não só sobre como é que se faz numerologia pura e simples, friamente, mas falar sobre como se chegou a isso. Quais são as histórias que o mundo viveu para se chegar a isso. Que eu acho que é muito mais interessante. Muito mais interessante. A mim me ajuda pra caramba. Nossa, muda a minha vida, muda tudo. É isso, o Boco já deixou um gostinho, Um gostinho. do que vai ser esse podcast, né? É. A ideia, então, é desse encontro a gente falar um pouco dos temas da numerologia, de assuntos. Então, quem tiver pergunta, quem quiser participar, pode deixar no comentário. Pergunta vai ter 1000 perguntas. Você começa com 2 perguntas e depois você vai ficar com 1000 perguntas para fazer. As respostas, eu não sei se eu sei tudo, acho que eu não sei tudo não, mas tudo que eu sei, eu prometo falar. Então não vou fazer segredo não, porque eu não quero morrer com essas coisas comigo, tá bom?